Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma das transmissões das nossas celebrações aqui da Aliança Bíblica do Bairro Pio Décimo. Que vocês todos se sintam muito à vontade, sendo membros da Aliança ou de alguma forma tendo acessado esse link ou tendo sido convidados. Para começar a nossa celebração hoje, eu gostaria de fazer a leitura de um salmo, Salmo capítulo 100, e em seguida a gente vai comentar um pouco esses versos e dar início à nossa celebração então. Lá diz o seguinte, Salmo 100. Aclame o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graça e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Pois o Senhor é bom e seu amor é leal e eterno, e sua fidelidade permanece por todas as gerações. Que como igreja, nessa noite, a gente possa realmente estar louvando o Senhor e lembrando de quem Ele é nas nossas vidas, pelo mesmo motivo que esse salmo coloca, por saber quem nosso Deus é, lembrar que Ele é bom, que Ele é leal e que Ele permanece por todas as gerações com seu amor por nós e seu poder, cuidando de nós de forma imerecida e muitas vezes até inesperada. Que Deus nos abençoe nesse momento de celebração. Eu gostaria de estar fazendo uma oração por nós então. Senhor Deus, somos muito gratos pelo privilégio de podermos estar como igreja, mesmo que à distância, através dessa transmissão, celebrando quem Tu é nas nossas vidas. Cuida para que a gente consiga Te louvar, Senhor, e Te exaltar, porque as nossas vidas podem ser diferentes e tem uma outra perspectiva graças ao sabermos quem Tu é e ao vivermos contigo. Abençoa, Deus, a cada um que está assistindo essa celebração, mesmo que de casa, e que como igreja a gente possa continuar cumprindo o nosso propósito, que é Te servir, Te adorar e demonstrar quem Tu é para quem conhecemos. É isso que Te pedimos, em nome de Cristo, Pai. Amém. Pessoal, antes de dar sequência, então, à nossa celebração, eu tenho um pequeno aviso. Como vocês sabem, o próximo domingo é o primeiro domingo do mês, quando como igreja costumamos a celebrar a ceia. E nesse mês que está por vir, vamos realizar da mesma forma que aconteceu no mês passado. Vamos estar enviando no grupo de membros, nas listas de transmissões do WhatsApp, para quem desejar, o convite, então, o link para celebrarmos a ceia às 9h30 da manhã, no domingo, através de uma videoconferência no Zoom, certo? Então fiquem atentos aos seus celulares durante a semana, pois esse convite vai estar sendo enviado dessa forma. Qualquer informação, vocês podem estar conversando comigo, com o Edgar, que a gente esclarece as dúvidas então. Temos agora um vídeo do Ministério de Missões e em seguida vamos dar sequência à nossa celebração com o louvor. Uma boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje o Ministério de Missões quer trazer algumas informações através do Ednardo, que é o coordenador de ministérios da TTBion, né? A TTBion, para quem não conhece, tem sua sede em Gramado e tem 4 ministérios principais. O STG, que é o Seminário Teológico de Gramado, a Casa da Paz, que é uma casa de retiros, né? Que no momento está fechada, ele vai explicar isso também. O Acamp Serra, que atua com crianças, né, e adolescentes, com as temporadas de inverno e verão, né, e também o Projeto Águia, que atende crianças no contraturno da escola. Então ele vai estar falando um pouco mais sobre esses projetos, sobre a situação da missão nesses tempos de pandemia. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem falar comigo ou com a Amanda, e a gente pode estar atendendo essas dúvidas de vocês também, tá bom? Um abraço. Até mais. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Ed, eu sou coordenador ministerial e também coordenador do Seminário Teológico de Gramado, aqui na Teach Beyond Brasil, sede Yangston, que acredito ser bastante conhecida de todos vocês. Deixe-me fazer um breve resumo da nossa situação. Nós temos 4 ministérios que atuam a partir de Gramado para o restante do Brasil. Obviamente que temos outros ministérios a nível nacional, mas a partir da sede Gramado são 4 ministérios: a Casa da Paz, o Seminário Teológico de Gramado, o Acamp Serra e também o Projeto Águia, que é um projeto de contraturno escolar.
De maneira muito breve, a Casa da Paz ela não está aberta ao público. Estamos aproveitando esse momento para pensar numa série de reformulações comerciais / ministeriais para ela. O Seminário Teológico de Gramado ele tem rodado 100% na modalidade online, então estamos utilizando algumas ferramentas digitais para isso e toda a nossa programação, desde discipulados, devocionais, aulas, workshops, entrevistas, estágios inclusive, estão sendo realizados virtualmente. O Acamp Serra ele tem se preparado para uma temporada presencial no verão de 2021. Caso isso não ocorra, vão então transformar essa programação presencial em uma programação virtual também, digital, né? Então a equipe já tem trabalhado com temática, com programações, com uma série de questões para que a temporada de verão aconteça. E o Projeto Águia aguarda não só o decreto estadual, mas também os ajustes municipais e com o retorno das escolas, possivelmente o nosso projeto de contraturno escolar, que tem sido uma bênção para muitas crianças das escolas da região e suas famílias também, pode retornar. Como é que você pode se engajar? Existem muitas maneiras, obviamente. Primeiro, orando por estes 4 ministérios e pela Teach Beyond a nível nacional também. Você pode ter informações no site Teach, de ensinar, Beyond de além, tudo junto, teachbeyond.com.br. E aí lá você vai descobrir todos os outros projetos e como orar melhor especificamente por cada um deles. Obviamente que você pode contribuir também, no site tem uma abinha que está escrito Doe, né? Você pode olhar os projetos que existem lá, se não me engano são 12 projetos, e escolher aquele que melhor se adequa ao seu desejo aí, aquilo que você entende ser mais importante e fazer a sua doação. E por fim, claro que também nós temos aqui na nossa sede uma série de melhorias que podem ser feitas e você pode falar comigo no ed@teachbeyond.com.br e falar para mim que você quer engajar um grupo pequeno da sua igreja ou um grupo de homens, de mulheres em algum tipo de trabalho braçal, manual, pintando uma sala, pintando uma ala, ajudando com alguma coisa de reforma. A gente tem feito pouco a pouco nesse período de pandemia, como não estamos utilizando a estrutura, pequenas reformas e tem sido muito legal ver aquilo que por vezes era visto como um lugar que já não daria mais para usar também, ser reestruturado e ganhar vida, né? Ganhar cor, ganhar uma utilidade de novo, tem sido muito legal. Então, orando, doando e botando a mão na massa. Tá bom? Grande abraço, obrigado pela oportunidade da gente divulgar a Teach Beyond Brasil. Um grande abraço aí para todos vocês, um abraço especial para o Ed, meu xará aí, meu amigo querido. Que Deus abençoe vocês. Também, qualquer coisa que vocês precisarem, estamos na escuta. Tá bom? Até mais, gente. Deus abençoe. Boa noite, pessoal. Nós estamos iniciando mais um período de louvor e essa noite eu gostaria que a gente desse uma olhada em Filipenses 4, 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Hoje nós vivemos em uma guerra. É uma guerra espiritual e é uma guerra ideológica, onde as pessoas estão a qualquer custo tentando defender o seu ponto de vista. E com isso que a gente está vendo por aí, a mídia sendo utilizada para propagar o mal, difamação, mentiras, fake news, preconceito. É só o que a gente tem ouvido por aí.
Mas Paulo está dizendo aqui que não é isso que devia ocupar as nossas mentes. O que devia ocupar as nossas mentes e nos preencher é a verdade, é tudo que é respeitável, que é puro, que é justo, de boa fama, que é amável, virtudes e louvor. Isso devia ser o que devia ocupar o nosso pensamento. E assim, fazendo isso, nós vamos ser testemunhas do amor de Cristo para o mundo. Então que nós possamos nos ocupar e preencher a nossa mente com essas coisas. Que o mundo veja a diferença em nós. Vamos orar. Pai querido, nós pedimos a Deus que Tu enchas o nosso coração com a Tua verdade, Senhor, com coisas boas, com coisas puras, coisas justas, para que a gente possa edificar as pessoas e não destruir, para que nós possamos propagar o Teu amor por esse mundo, ó Deus, para que as pessoas vejam em nós a diferença que Tu fazes, para que nós sejamos testemunhas daquilo que Tu tens feito em nossas vidas, Senhor, e aquilo que Tu podes fazer na vida de todos os que crerem em Ti e Te aceitarem, Pai. Nos usa, Deus, como instrumentos Teus para a propagação do Teu amor, que nós possamos ser um exemplo, ó Deus, para o mundo, da transformação que fizesse em nós. É isso que nós pedimos e Te louvamos. No nome do Senhor Jesus. Amém.
se vai, tudo se desfaz, eu me achego a ti. Para dar-te, ó Deus, algo de valor que alegre a ti. Dar-te mais que uma canção, pois a música assim não é o que queres de mim. No som das meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador e a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor e a essência do meu louvor. Não sei explicar teu grandioso amor, tu mereces mais. Pobre e fraco sou, mas o que tenho é teu, minha vida dou. Dar-te mais que uma canção, pois a música assim não é o que queres de mim. No som das meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador e a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor e a essência do meu louvor. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador e a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor e a essência do meu louvor. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te somos gratos a Deus por tudo aquilo que Tu tens mostrado, a Deus, que Tu tens nos ensinado. Queremos Te louvar porque Tu mereces todo louvor e toda adoração, Senhor. Tu és a essência da nossa adoração, Pai. Nós queremos Te louvar com as nossas vidas, com a nossa alma. Queremos ser verdadeiros adoradores, adorando em espírito e em verdade. Ó Pai, que as nossas vidas sejam um reflexo, Deus, da Tua obra em nós, Pai. Que nós possamos mostrar a diferença que Tu fazes em nós. Que as nossas vidas sejam uma eterna gratidão a Ti, Senhor, por tudo aquilo que Tu tens feito e por tudo aquilo que Tu farás, Pai. Queremos entregar esses momentos que vão vir agora, Deus, de ensino, a Deus, para que Tu estejas falando aos nossos corações aquilo que Tu queres, a Tua vontade para as nossas vidas, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém.
Então, pessoal, boa noite novamente. Estamos dando continuidade à transmissão da nossa celebração. Agora vamos para o nosso momento de estudo. E confesso para vocês que, enquanto eu estava pensando sobre o que falar nesse domingo, para nós como igreja, me veio à tona um assunto que tem me deixado intrigado há um certo tempo já, que é totalmente relacionado ao como temos vivido nossa vida nos últimos tempos, né? Tenho observado ultimamente, não só na minha vida, mas nas pessoas que fazem parte dela, que estão ao meu redor, que nos últimos dias, cristãos, não cristãos, a sociedade no geral, tem vivido um certo clima de desespero, de ansiedade, de sentimentos ruins, certamente provocado por todas essas coisas que nós temos visto fruto da pandemia, né? Seja as inseguranças financeira, de carreira, seja a questão da saúde mesmo, ou até a quebra de rotina que aconteceu nas nossas vidas por causa do distanciamento social e das tão faladas bandeiras que a gente tem agora, né? Mas pensando nesses sentimentos que têm vindo à tona e no como eles são nocivos para nós, eu tentei buscar conforto na palavra de Deus e certamente encontrei. E então eu gostaria de estar compartilhando o texto que me levou a essa reflexão com vocês nessa noite. Ele está lá em Filipenses, capítulo 4. Nós vamos ler dos versos 4 até o 7 e depois vamos comentar um pouco sobre esse texto então. Filipenses 4, dos versos 4 até o 7, diz o seguinte: Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Antes de a gente comentar esses versículos de forma um pouco mais profunda, eu gostaria de falar um pouco sobre o contexto no qual essa carta foi escrita. Como vocês sabem, ou a maioria de vocês sabem, Filipenses é uma carta escrita por Paulo, destinada à igreja que estava presente ali em Filipos. E o propósito dessa carta nada mais é do que um agradecimento que Paulo estava fazendo em relação a uma oferta que essa igreja tinha levantado para ajudar a custear as despesas que ele estava tendo com o cárcere. Isso mesmo, Paulo estava preso no momento em que ele escreveu essas coisas. E ele tem o propósito de incentivar essa igreja a seguir anunciando o evangelho, que certamente Paulo e nós sabemos que é poderoso para transformar vidas e para estar nos sustentando independente de qualquer situação. O desafio que Paulo faz para essa igreja, com certeza, serve para nós hoje em dia também. E é olhando para esse desafio presente no trecho do capítulo 4 que a gente leu agora, que eu gostaria que a gente conversasse de forma prática sobre como a gente pode viver uma vida diferente, sobre como somos desafiados a viver uma vida diferente, independente das circunstâncias em que a gente se encontra, né? Eu acredito que Paulo retrata isso de forma clara nesse trecho que a gente leu, e gostaria de abordar isso de forma um pouco mais profunda nesse momento que a gente vai ter para olhar esse trechinho agora. Então, pensando nisso, hoje à noite vamos conversar sobre 3 atitudes que podem nos ajudar a estar vivendo essa vida que somos desafiados a viver através da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo que conhecemos. A primeira atitude prática que Paulo coloca nesse texto que a gente pode replicar nas nossas vidas está presente ali no primeiro verso, no verso 4. É alegrar-se sempre no Senhor. E quando Paulo nos incentiva a alegrar-se sempre, ele não está dizendo para nós nos alegrarmos de forma vazia ou simplesmente vivermos felizes, assim, bobões, né? Porque eu acredito que ele não tem o intuito de que a gente seja sociopata a esse ponto, mas vocês podem notar que Paulo incentiva a estarmos nos alegrando no Senhor. E ele repete 2 vezes que a gente tem que se alegrar sempre
no Senhor. Ou seja, o motivo da nossa alegria tem que ser o Deus a quem conhecemos, o Cristo, quem sabemos que servimos, que faz parte das nossas vidas. A nossa alegria deve estar baseada em Deus. E daí vem essa ênfase de Paulo de duas vezes estar falando para que a gente se alegre, porque a gente sabe quem Deus é. A gente não vive a vida a parte da noção de quem Deus é nos nossos corações, né? Então, num momento como esse que temos vivido agora, é muitas vezes fácil se desconectar, se desvencilhar do Deus a quem a gente serve. E, consequentemente, cair em murmúrio, ou muitas vezes em tristeza, ou em desespero, aflição, porque as circunstâncias são difíceis, a gente não pode negar isso, né? Muitas pessoas tiveram a sua rotina completamente afetada. A gente teve que adotar novas práticas que não eram nosso costume. O país em que a gente vive está passando por crises severas por causa de todas as circunstâncias. Mas como cristãos, sabemos quem é Jesus. Como cristãos, temos o privilégio de poder viver numa perspectiva diferente. E sim, temos a esperança de saber que isso é passageiro, isso é temporário. E sabemos também que o Senhor segue sustentando as nossas vidas, independente de quais sejam essas circunstâncias. Então, Paulo, mesmo preso, pode estar incentivando eles a alegrar-se por causa dessa perspectiva. E é essa perspectiva de sabermos quem Deus é que é motivo suficiente para que a gente continue se alegrando, mesmo mediante essas circunstâncias terríveis que a gente tem visto aí fora. Agora eu pergunto para vocês, assim como eu me perguntei muito enquanto eu estava lendo esse texto, onde é que está o nosso coração agora, hoje, em Caxias do Sul, nessa pandemia que temos vivido agora nesse instante? Tem se voltado para Deus e buscado se alegrar nele e nos propósitos que ele tem para as nossas vidas? Ou tem simplesmente estado baseado nas circunstâncias que nos assolam? Se a gente parar para olhar assim só para as circunstâncias, vai ser difícil, com certeza. Porque, assim como eu, a vida de vocês deve ter sido transformada nesses meses que a gente viveu até agora. Mas Deus continua sendo soberano. O Deus em que cremos continua no controle de todas as coisas, continua sabendo das nossas necessidades e continua cuidando de nós de forma única e especial. O desafio é alinhar nosso coração, a alegrar-se no Senhor, não nas coisas, não nas circunstâncias, não nas nossas vontades. Temos vivido como Jesus sendo o nosso maior tesouro ou desejamos outras coisas a ponto de nos deixar corromper por isso? Lembrem-se que a própria palavra de Deus, o próprio Evangelho nos incentiva a acumular tesouros no céu, não tesouros que são destruídos pela traça ou que o tempo acaba corrompendo, corroendo. Eu acho que essa é a confusão que muitas vezes acontece no nosso íntimo, que Paulo, inspirado, vem a tentar ajustar com esse desafio de nos alegrarmos. Não permitir com que as circunstâncias nos determinem, mas lembrar que é o Senhor que deve ser a fonte da nossa alegria. É nele que a gente tem que confiar, é nele que a gente tem que depositar a nossa esperança. Então a primeira atitude para um viver diferente, presente nesse texto, ali no verso 4, é lembrarmos de nos alegrar no Senhor, diariamente. Sabemos que a nossa vida pode ser diferente graças a Ele. Indo adiante, no verso 5, a gente tem mais uma atitude bem clara presente no texto, que Paulo incentiva a praticarmos, que é demonstrar amor no relacionar-se. Se a gente olhar para o verso 5, vamos ler novamente, diz o seguinte: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Como cristãos, a gente tem o privilégio de ter essa fonte inesgotável de alegria, que é o Senhor, como a gente viu antes. Isso deve nos motivar a viver os nossos relacionamentos de forma diferente, né? A entender que Deus tem um propósito único e específico para as nossas vidas no que diz respeito a demonstrar a graça através das nossas vidas como comunidade e nos nossos relacionamentos. E esse é o momento específico, ideal, para que a gente possa estar
exercitando a amabilidade, o amor cristão que a gente pode ter nos nossos relacionamentos. Porque além de ter uma fonte de alegria que nunca cessa, que nunca termina, que é o nosso Senhor, a gente tem a esperança de que a volta dele é iminente. Ou seja, temos o privilégio de saber que agora é o momento de anunciar o seu evangelho, agora é o momento de falar da sua salvação, agora é o momento de viver um relacionamento intenso com ele, porque o seu dia se aproxima. Sabendo que somos incentivados a demonstrar esse amor ao próximo, então, para poder viver a nossa vida conforme a vontade de Deus e não conforme a nossa própria vontade, que atitudes a gente tem tido no meio dessa pandemia para que isso seja verdade? Né? Para que a nossa vida possa ser diferente de tudo que a gente tem visto, porque afinal de contas, o egoísmo tem imperado cada vez mais lá fora. Foi as coisas apertarem um pouco que as pessoas se fecharam cada vez mais nos seus mundinhos, né? E começaram a pensar somente nos seus interesses ainda mais do que já era. Como cristãos, o nosso chamado é outro. É demonstrar o amor que nos resgatou, que nos transforma, que nos sustenta através de todos os relacionamentos que fazem parte da nossa vida, independente das circunstâncias. Como a gente tem demonstrado esse amor nos nossos relacionamentos, pessoal? Temos nos importado com as pessoas que têm passado dificuldade, temos assistido essas pessoas de maneira prática, temos dedicado tempo, atenção às pessoas que têm vivido isolamento social ou que estão emocionalmente mais frágeis. O que a gente tem transparecido? Satisfação por conhecermos quem Deus é e vivermos com Ele? Ou temos sido apenas mais um no meio da multidão? A gente tem a oportunidade de estar fazendo a diferença agora, independente de qual seja a circunstância. Porque conhecendo a Cristo, a gente pode almejar e praticar esse viver diferente graças a Ele. O mais fácil sempre vai ser nos escondermos, né? O mais fácil sempre vai ser fazer o que todo mundo faz. Mas Cristo nos incentiva a levar o amor de Deus além do nosso egoísmo, né? A levar o amor de Deus a todos os que nos cercam. O quanto podemos investir nas pessoas que estão ao nosso redor hoje e não temos feito, talvez. Eu fico pensando, eu sou um cara que não gosta muito de WhatsApp, né? Nem de rede social, nem esse negócio. Por mais que eu tenha, é uma certa dificuldade para mim ficar ali conversando e respondendo e tudo mais. Só que essa é a forma que a gente tem hoje para se comunicar de forma prática com os nossos amigos, com as pessoas que fazem parte da nossa vida e tudo mais. Então, eu confesso para vocês que, assim como as videochamadas, que não são a coisa mais agradável do mundo, né? Eu tenho me policiado para tentar investir tempo na vida das pessoas que eu conheço dessa forma. Perguntar como tá, uma ligação de vez em quando, fazer parte das videochamadas que muitas vezes a nossa comunidade propõe, o nosso grupo célula propõe, as pessoas que a gente conhece ou está evangelizando propõem, para se incluir a ponto de poder levar a mensagem esperançosa do Evangelho através da minha vida para as pessoas que me cercam. Não é um exercício fácil, porque muitas vezes a gente não gosta, né, desse relacionamento próximo à distância. Mas é o que a gente tem para fazer agora. Então, como cristãos, a gente tem que sim ser amável a ponto de demonstrar o amor de Cristo independente das circunstâncias, como comunidade e para com as pessoas aí fora. Então, talvez seja o momento de pensar em como você pode investir da melhor forma nas pessoas que fazem parte da sua vida, né? Em como você pode transparecer o amor de Jesus que fez a diferença na tua vida para quem está ao teu redor. Porque o lembrete de Paulo, ele serve para nós ainda hoje. O dia do Senhor está próximo. A gente não pode esquecer dessas coisas. Independente da pandemia ter nos isolado ou não. É momento sim de evangelizar. É momento sim de testemunhar do amor de Cristo. Num formato diferente, claro, mas continua sendo o nosso desafio. Testemunhar do evangelho vivo, eficaz, que nos transforma diariamente. Graças a Jesus. E por fim, a última atitude que o texto traz, e com certeza a mais difícil para mim, está ali nos versos 6 e 7,
que é depender e esperar no Senhor. Vamos olhar de novo esses versículos então para a gente comentar sobre eles. Verso 6 diz: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu não sei como é para vocês, mas para mim é um exercício constante. Tá tendo que voltar diante de toda dificuldade, diante de toda circunstância nova que surge, o meu coração para Cristo. Porque toda vez em que o meu coração não está voltado para Jesus, em que o meu íntimo não está entregue para Ele, a ansiedade me toma, né? E infelizmente ela acaba determinando as nossas atitudes e as nossas escolhas. Paulo nos incentiva a andarmos ansiosos somente por súplica e oração, ou seja, a estar colocando os nossos corações diante de Deus quando qualquer tipo de dificuldade surgir. E dessa forma, a gente vai poder experimentar a paz de Deus que excede todo o entendimento, né? Durante esse processo de estar voltando os nossos corações para Cristo, de estar agindo da maneira que Ele quer que a gente haja, a gente vai sim poder experimentar da paz de Deus, independente de qual seja a circunstância aí fora. Claro que o pecado torna isso um exercício um pouco mais árduo, né? Porque eu não sei como é para vocês, mas pelo menos para mim, existe às vezes uma certa ilusão de controle, né? De que a gente está podendo apitar no campinho que é a nossa vida. Mas não é muito bem assim que funciona. Porque por mais às vezes que a gente se esforce, por mais às vezes que a gente lute, que a gente teime, que a gente vá contra as coisas, Deus tem propósitos específicos para as coisas que acontecem conosco. Deus quer ensinar o nosso coração, Deus quer trabalhar o quem a gente é no nosso relacionamento com Ele. E na prática, toda vez que a gente tem a atitude contrária a voltar o nosso coração para Deus, é como se estivéssemos dizendo que nossa vontade é melhor do que a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Vocês veem como isso soa absurdo? Mas é a prática do que a gente faz quando a gente deixa a ansiedade nos governar. É a prática do que a gente faz quando a gente deixa o nosso coração tomar a frente da vontade de Deus para a nossa vida. E o resultado disso, a curto, médio e longo prazo, é muito danoso, pessoal. Temos sim que nos policiar em relação a essas coisas. Temos que diariamente voltar o nosso coração para Deus e entender que por mais que as circunstâncias sejam difíceis, por mais que a nossa rotina tenha sido quebrada, por mais que a gente não entenda, às vezes, o que estamos passando como indivíduos, como comunidade, como humanidade nesse momento, Deus tem um propósito específico, bom, perfeito e agradável para cada um de nós nesse momento. Então, que possamos criar o hábito, sim, de abrir mão desse nosso falso controle e, humildemente, voltarmos o nosso coração todo dia para o Senhor, sabendo que a gente tem que estar ansiando, a gente tem que estar desejando colocar a nossa vida diante dele. A gente tem que estar esperando a resposta que ele tem para nós. Não aquilo que a gente quer, não aquilo que o nosso coração determina, mas o controle soberano de Deus sobre as nossas vidas. Aí sim, vamos poder seguir vivendo conforme a Bíblia nos instrui, em paz, sabendo de que Deus está fazendo o melhor por nós. Os desafios que temos com isso são bem claros, né? Temos que abrir mão da nossa pseudo-autossuficiência, temos que abrir mão, muitas vezes, da nossa vontade, do nosso egoísmo, e humildemente nos curvarmos diariamente a Deus, colocando todas as nossas necessidades diante dele, para que possamos praticar essa atitude de depender e esperar no Senhor, né, para podermos viver uma vida diferente. Só para a gente não perder, então, o que conversamos até aqui, né, porque foi bastante coisa, por mais que sejam poucos versículos. Hoje a gente está tentando resolver o propósito de como a gente pode viver uma vida diferente
independente de quais sejam as circunstâncias, por conhecermos a Cristo. Falamos sobre 3 atitudes que contribuem para vivermos essa vida de forma diferente. A primeira delas é alegrar-se sempre no Senhor. Lembrar que o Senhor é a fonte da nossa alegria e que podemos constantemente nos alegrar nele. A segunda atitude presente no texto é demonstrar amor através dos nossos relacionamentos. Ou seja, ser amável no sentido de lembrarmos de onde Cristo nos resgatou, do quem somos graças a Jesus e expressar isso nos nossos relacionamentos, como indivíduo, como comunidade, diante da sociedade. E por fim, a última atitude sobre a qual falamos é que a gente deve constantemente exercitar ou esperar e confiar no Senhor. Né? Diariamente entregar o nosso coração para Ele, sabendo com certeza que Ele tem o melhor para nós e a gente pode viver em paz graças a esse Deus soberano que cuida de nós e em quem a gente crê e anuncia. No que isso implica na prática? Né? Então, o Fofo chegou aqui, despejou um monte de coisa difícil, de paulada, agora vai dar boa noite e vamos embora. Não. Tem alguns desafios para mim também, para todos nós como igreja, que estão presentes e vêm à tona através desse texto. O primeiro deles é que a gente tem que ajustar o nosso coração. Ajustar o nosso coração a viver conforme a palavra de Deus instrui e não conforme os nossos achismos muitas vezes querem que a gente viva. Né? A fonte da nossa alegria tem que ser unicamente o Senhor. A gente não pode nos iludir a ponto de achar que a nossa alegria vai estar em coisas, vai estar em bens, vai estar em pessoas, vai estar em funções, carreiras e etc. A nossa alegria tem que ser totalmente baseada em quem Cristo é, não em quem nós somos. Temos de ser amáveis, não porque o mundo é cor-de-rosa, não porque as nuvens são de algodão doce, mas porque sabemos quem Cristo é e da onde Ele nos resgatou. Então, é um desafio para cada um de nós lembrar disso diariamente e expressar esse amor para quem está ao nosso redor. Na prática também, temos de abrir mão do nosso controle, ou do nosso pseudo-controle, e treinar o nosso coração para que ele seja direcionado por Deus, não pela nossa vontade. O que eu acho muito legal é que Paulo, nos versículos adiante, os que a gente não leu, ele dá umas dicas para que isso possa acontecer de forma prática. Então eu gostaria de ler os versos 8 e 9, para vocês, assim como eu, terem pelo menos um rumo para poder seguir durante essa semana. A sequência do trecho, no verso 8, diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Então, a gente pode olhar para esses estudos que Paulo coloca no verso 8 e voltar os nossos corações a estarem buscando essas atitudes baseadas em Cristo. Né? Da mesma forma, devemos nos lembrar constantemente daquilo que aprendemos através da palavra de Deus, independente de quais sejam as circunstâncias aí fora, para conseguirmos viver essa vida diferente, baseada no Evangelho, inspirada por Jesus, com propósito no reino. Né? Não uma vida vazia ou perdida em meio a tanta confusão. Algumas perguntas que eu gostaria de deixar como desafio para nós pensarmos durante essa semana, olhando para esses toques que Paulo nos dá nos versos 8 e 9, então. Dessas atitudes sobre as quais a gente conversou hoje, quais têm sido as mais difíceis para você tomar na sua vida? Como eu disse para vocês, para mim é um pouco mais complicado esperar e confiar no Senhor. Eu tenho que constantemente me policiar para que essas coisas aconteçam. Qual dessas atitudes que o texto traz à tona talvez seja mais difícil para tu praticar hoje? Pensa nisso.
Tem sido difícil anunciar Jesus através da tua vida por causa das circunstâncias? Por quê? O que tem te desmotivado a fazer isso? Qual é a dificuldade que tu tem encontrado hoje para anunciar o Evangelho? Como isso pode ser resolvido? Tu precisa, talvez, buscar motivação no lugar correto, tu precisa entender que é, sim, nosso dever como cristão seguir anunciando o reino de Deus e a Jesus, independente de pandemia ou não. O que precisa ser ajustado para que Cristo seja anunciado, mesmo no meio dessas circunstâncias? Qual tem sido o teu principal alvo hoje? Responde de forma prática aí o que veio na tua cabeça para ti mesmo. Ele contribui para o bem da tua vida com Deus ou não? Ele contribui para com o reino ou não? Para que ele contribui? Dos desafios que a gente vê no verso 8, no que eu não tenho pensado, no que eu não tenho investido tempo, o que eu não tenho buscado? O quanto eu tenho compartilhado das dificuldades que tenho vivido em relação a ser cristão, a viver essa vida diferente que graças a Cristo eu posso viver e aberto meu coração nesse ponto com alguém, a ponto de ser tratado, de deixar que o Espírito Santo mexa no quem eu sou, né? Certamente é interessante a gente abrir o nosso coração para as pessoas que estão ao nosso redor e conhecem a Cristo e tá permitindo que o Senhor nos trate em meio a essas coisas. Então, pessoal, que possamos pensar nessas perguntas, que possamos olhar para esse texto e nos motivar, sabendo que temos sim a oportunidade de viver uma vida totalmente diferente do que o mundo tem vivido aí fora, não porque somos melhores, não porque somos mais capazes, pelo contrário, somos pecadores como todo mundo, mas graças a Cristo, graças à alegria que a gente pode ter baseada no Senhor. Vamos orar? E que Deus nos ajude nesse desafio. Senhor amado, te agradeço porque a tua palavra é viva e eficaz e venha nos confortar e desafiar num momento como esse, Pai. Obrigado porque a gente tem sim todo dia motivo suficiente para nos alegrarmos. Sabermos quem tu é motivo suficiente para que possamos viver em alegria, Senhor. Que o nosso coração possa estar sustentado nessa verdade e que a gente possa diariamente voltar para isso e não nos permitir com que as emoções ou as circunstâncias ou os desejos venham a basear a nossa alegria, Senhor, mas que a gente consiga viver alegre por saber quem Tu é e por entender o privilégio de viver contigo. Cuida, Senhor, para que a gente consiga, independente de qual seja a dificuldade aí fora, demonstrar o Teu amor para as pessoas, pregar o Teu Evangelho e anunciar a Tua salvação, Pai, porque esse é o fator que fez toda a diferença na nossa vida, é quem Tu é que nos permite viver uma vida diferente, Senhor. E nos ajuda, independente das nossas falhas, das nossas limitações, Deus, depositar as nossas esperanças, a nossa confiança, o nosso coração em Ti. Que a gente, como cristão, aprenda a esperar em Ti, Jesus, e a entender que a Tua resposta sempre vai ser o melhor para nós. Trabalha no nosso íntimo, Deus, a ponto de a gente saber o que tem aqui dentro e não Te agrada e precisa ser mudado. E nos ajuda como igreja nesse desafio, Pai. É isso que a gente pede e agradece no Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Certo, pessoal? Fiquem ligados, então, para os avisos em relação à ceia. E, no mais, um bom domingo a todos. Que Deus nos abençoe e que possamos viver essa vida que temos graças a Cristo. Tchau.